Olá, pessoal. Então, vamos estudar o sistema nervoso humano. Nesse estudo, nós vamos ver as principais estruturas que formam esse sistema e a função de cada uma delas. Nas imagens aqui de introdução, nós vemos a comunicação entre neurônios, né? A primeira imagem ali da esquerda para a direita, enviando mensagem a partir de neurotransmissores, que a gente vai ver mais adiante. E essa região de comunicação é a sinapse. O envio dessas informações se dá a partir vamos dizer assim, quase que uma corrente elétrica, né? No caso, o elétron se movimentando ali. Na segunda animação, nós temos esses neurônios, então, se comunicando. Podemos pensar no tecido que forma o cérebro, né? Então, composto por diversas células aí chamadas neurônios. Bom, então, esse sistema ele é importante, pois ele tem a função de perceber informações, né, do próprio corpo e informações do ambiente. E aí, a partir disso, produzir determinadas respostas, né, a partir desses estímulos externos ou internos. Ali nós temos uma imagem desses neurônios, que são as principais células que formam o sistema nervoso, e aí, especialmente ali no cérebro, né, um detalhamento desse órgão. E na segunda imagem nós temos esse sistema nervoso dividido entre dois, o central, que é composto pelo cérebro e a medula espinal, ali em amarelo, né? E depois o periférico, que seriam os gânglios, né? Que partem dessa medula e vão enviar informações para os membros. Bom, então esse sistema é o conjunto de estruturas responsável por perceber e interpretar os estímulos ambientais. Também coordena as funções mais complexas, como o pensamento, os sentimentos e a capacidade de aprendizado que a gente tem, né? De absorver novas informações e criar novos conhecimentos. Bom, na primeira figura ali, nós vemos aquele exame que tem, né, para ver os reflexos da pessoa, então, recebendo um golpe ali na região da patela, né, no joelho. Depois, no 2, a partir desse, vai ter neurônios ali, né, então, células nervosas que vão comunicar, né, essa informação. Depois, no 3, a medula transportando essa mensagem para o nervo. Então, já foi uma interpretação, veio a resposta, né? O 4, o nervo transmite o estímulo para a coxa e o 5, o músculo recebe o estímulo e se desloca. Então, isso parece demorado, mas a gente sabe que é uma fração de segundos, né? Que ocorre essa resposta. Então, recebe o estímulo, leva a mensagem, interpreta e devolve uma resposta, e aí aquela região vai responder. E ali depois temos a animação, né, da figura. Bom, nesse sistema, então, nós vamos estudar as células nervosas. Primeiro ali as células da glia, ou também chamadas de gliócitos, né? Citos quer dizer célula, células da glia, glio, né? Essas células, elas sustentam, protegem e nutrem os neurônios. Então, elas dão o suporte para que os neurônios façam suas funções. Tem diversos tipos ali, como vocês olham na imagem. Algumas até lembram um pouco o formato do neurônio, né? A outra tipo de célula, né? Os neurônios são unidades estruturais e funcionais que percebem e induzem os estímulos para as diferentes partes do sistema nervoso. Então, ele é composto por 3 partes principais. Primeiro, o corpo celular, que contém o núcleo e a maior parte do citoplasma. Depois, os dendritos, que são prolongamentos do corpo celular
que recebem os estímulos, né, que é essa região que vai estar em contato com outro neurônio, assim como a terminação do axônio, né, que é a região, então, um prolongamento que transmite o estímulo proveniente do corpo celular para outros neurônios. Então, os dendritos em comunicação com os outros neurônios vão passar a mensagem para o corpo celular e do corpo celular para o axônio. O axônio, a terminação dele, para o próximo dendrito, né, de outro neurônio. Então, ali nós vemos a direção, né, dessa comunicação, dessa sinapse, né, que é o envio de um estímulo, né, para outro neurônio. Ou a gente pode pensar numa mensagem também, né? Bom, transmissão de informações, ela é feita por meio de impulsos nervosos. Então, aí nós teríamos mais de uma célula, né? No caso, o neurônio. Então, recebe um estímulo, por exemplo, ali a gente vê o neurônio da coxa e vai se comunicando até chegar ao cérebro, né? E depois do cérebro, volta para outros neurônios para devolver aquela resposta. Então, ali temos a figura de direção do estímulo, né? Do corpo celular passa para o axônio, a terminação do axônio passa para o próximo corpo celular do outro neurônio. Lembrando que a região em contato, né, mais próxima seriam os dendritos da próxima célula, próximo neurônio. Transmissão das informações, então. Ela se dá sem que haja contato físico. Tá? E aí, embora essa figura ela deu uma enganada, né, mas um neurônio não se encosta com o outro. Tá? Essa região, então, em que há uma passagem, né, de elétrons, que é uma parte menor que forma tudo que existe na natureza, é chamada de sinapse. Tá? Um espaço bastante microscópico. Imagina, essas células já são microscópicas, então o espaço entre elas é menor ainda. Tá? Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio em geral, são liberados neurotransmissores nas sinapses. Então, essas substâncias, né, de uma célula para outra são chamadas de neurotransmissores. São algo que transmite, né, lá do sistema nervoso. E eles eles aparecem, né, nessa região específica entre um neurônio e outro, que é a chamada sinapse. Aqui uma representação do livro, né, mostrando essa região de contato, ou melhor, de aproximação entre dois neurônios, né, em que passa os neurotransmissores. Para o dendrito, né, que é a terminação lá do corpo celular do próximo neurônio. Bom, atividade dessa semana, então, vocês têm essa figura com as 3 partes principais que formam o neurônio. Aí vocês vão nomear, né? Depois vão dizer qual é o caminho do impulso nervoso de um neurônio para outro, pensando nesses 2 neurônios aí do esquema. Lembrando bem das regiões, né? Podem fazer uma flecha também, conforme o esquema vocês viram. E a C, como os neurônios comunicam entre si e com outras células. Tá? Então, pensar na região da sinapse, né? Como é que ocorre isso. E podem pesquisar com relação às outras células também, dar uma olhada, tá? Se tem alguma diferença, enfim. Então tá, muito obrigada e até mais.